Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Alex Ferreira e na aula de hoje vou dar continuidade à nossa série Tudo o que você precisa saber a respeito de função. E nesta aula nós vamos falar um pouco sobre a função inversa. Então não se esquece aí, se você não se inscreveu no canal, se inscreve lá para acompanhar toda essa série aí, uma série bem bacana, onde eu trago tudo o que você precisa saber a respeito de funções. Então bora lá? Então eu começo aqui definindo para você o que é uma função inversa, certo? Eu coloco aqui que uma função f de a para b bijetora, tá? Chamamos de função inversa de f a função f menos 1, né, de b para a, de modo que se a f de a for igual a b, a f menos 1 de b vai ser igual a a. Então veja que eu estou dizendo aí, ó, que eu tenho uma função f de a para b, onde a é o seu domínio e b é o contradomínio, né? Essa função tem que ser bijetora, nós vamos ver por quê ao longo da aula. E a inversa dessa função f, ela vai ser uma função denotada por f menos 1, que vai de b para a. Então veja que aqui eu já tenho uma informação importante, ó, só inverteu. Ó. O que era contradomínio virou domínio, e o que era domínio virou contradomínio, certo? De um modo que se a f de a é igual a b, a f menos 1 de b é igual a a. Então veja que a inversa está desfazendo o que a f faz. Para ficar mais claro para você, veja aqui se eu tenho os conjuntos a e b, ó, então eu vou ter aqui um elemento e vou ter a função f que vai levar este elemento, né, do seu domínio num elemento do seu contradomínio. E aí eu vou ter a função inversa, a f menos 1, ó, que vai desfazer isso, que vai devolver o elemento lá para o seu domínio, certo? Então, notem que o domínio da inversa é o contradomínio da f, e vice-versa, né? O contradomínio da f é o domínio da inversa. Beleza? Bom, então isso é um fato muito bacana, muito importante, né? Uma parte muito importante da definição de função inversa, porque sempre que você for trabalhar com domínio e contradomínio de uma função, certo? Ela vai ter que obedecer certas condições para ter uma inversa. E é isso que nós vamos ver agora, tá? Então, por que eu devo ter uma função bijetora? Né? Por que a função f tem que ser bijetora para ter inversa? Ó? Vamos supor, então, ó, que a função f não é sobrejetora. Então, pego aqui uma função, né, a e b, e eu estou supondo agora ó, que a função f não é sobrejetora. Então, o que vai acontecer? Ela não possui o seu domínio, é o seu contradomínio igual à sua imagem. Né? Então, se você não assistiu a aula lá onde eu falo de funções sobrejetoras e injetoras, volta lá e assiste que você vai entender tudo direitinho. Então, né, veja que a função f vai pegar cada elemento ali do conjunto A e vai levar num elemento no conjunto B. Só que a inversa vai fazer exatamente o contrário. Ó. Ela vai pegar os elementos do B e vai devolver no A. Ó. Certo? Está devolvendo lá no A. Agora, note que está sobrando esse cara aqui. Ó, e não pode sobrar. Né? Porque se sobrar, veja que agora este cara aqui ele é o domínio da função inversa. Está sobrando um cara no domínio, ó, certo? Então, se está sobrando um cara no domínio da função inversa, a função inversa não vai cumprir a definição de função, né? Onde todo elemento do seu domínio está relacionado a um elemento, apenas um elemento do contradomínio, certo? Então, veja que não pode sobrar esse elemento aqui para existir a função inversa. E para não sobrar esse elemento, a função obrigatoriamente deve ser sobrejetora. Tranquilo? Então, é essa a finalidade de definir uma função como sobrejetora para que ela possua inversa. Só que ela precisa de mais do que isso, ó. Ela precisa ser injetora também. Tá? Então, se a f não for injetora, o que acontece? Ó? Vamos ver aqui, ó. Pega a função de novo, né? Os elementos do seu domínio, elementos do seu contradomínio, e a f vai conectar aí cada elemento do domínio num elemento do contradomínio. Só que aqui eu estou representando uma função f que não é injetora. Ó. Então veja que ela pega dois elementos diferentes do seu domínio e está levando em um único elemento do contradomínio. Ok? Então isso, né, essa função f não satisfaz a condição aí de ser injetora. E o que a inversa vai fazer? Ó? A inversa vai pegar aqui, vai pegar cada elemento do contradomínio e vai devolver no domínio. Então veja que a inversa teria que fazer isso. Ó. E veja que quando a inversa faz isso aqui, não cumpre a definição de função. Né? Porque eu não posso ter um elemento do domínio
conectado a dois y diferentes no contradomínio. E este é o domínio da inversa, certo? Então, a função deve ser injetora, porque se não for injetora, a sua inversa não cumpre a definição de função. É isso que eu trago aqui para você. Ó. Se a f não é injetora, eu vou ter um elemento do domínio da f, que é o conjunto B, se relacionando com dois elementos distintos do contradomínio, que é o conjunto A. Certo? E isso não cumpre a definição de função. Então, a função f ela precisa ser bijetora para que ela possua inversa, certo? Essa é a conclusão aí que nós chegamos. Tá? Então, só lembrem lá, uma função bijetora é uma função que é sobrejetora e também injetora. Tá? Então, a função f precisa cumprir essas duas condições para que exista a sua inversa. Ela precisa ser sobrejetora e precisa ser injetora. Então, às vezes, uma função não tem inversa em todo o seu domínio, mas eu posso calcular a inversa de uma função em alguns intervalos específicos, onde essa função seja bijetora. Tá? Mas eu preciso da condição da função f ser bijetora. Então, eu relembro vocês aqui que de uma função de A para B, a inversa vai de B para A, ou seja, o que era contradomínio da f vira domínio da inversa, tá? E o que era domínio da f vira contradomínio da inversa. E outra coisa aqui é para você não confundir a escrita f-1 com 1 sobre f, com o inverso de f. Tá? Isso aqui não tem nada a ver com potência. Beleza? É apenas uma escrita aí, uma notação para denotar a função inversa da função f. Ok? Bom, continuando aqui, agora eu trago para vocês como que eu posso determinar a inversa de uma função bijetora. Agora que eu sei quais são as condições para que uma função possua inversa, então como é que eu acho essa inversa? O processo é simples, certo? Então veja que eu vou pegar aqui uma função afim, para toda função afim e para algumas outras funções ali também, o processo é exatamente esse, mas a função afim é a função mais simples aí que existe de se calcular inversa e a boa parte dos exercícios que tratam de função inversa vão falar da função afim, certo? Eu estou colocando também um outro vídeo muito em breve no canal onde fala como eu calculo a inversa de uma função quadrática. Aí eu ensino técnicas lá para que você calcule a inversa de uma função quadrática, faça análise do domínio e do contradomínio. Então fica ligado aí, vale a pena assistir, beleza? Então, continuando aqui, veja que eu coloco em passos, você vai vir aqui escrever a função na forma y igual a 3x menos 5, depois vai trocar o x e o y de lugar, tá? Então, vai ficar x igual a 3y menos 5, vai isolar o y, tá? Vai ficar assim, e vai obter a inversa. Então, veja que são passos extremamente simples, Você vai manipular ali a expressão da função, tá bom? Então, aqui eu trago os passos da função afim, são bem tranquilos de fazer, e é assim que eu determino a inversa, tá? Então, trouxe aqui um outro exemplo de uma função um pouquinho mais, um pouco diferente ali, Vamos ver como é que eu determino a inversa desta função, Então, vejam que eu vou seguir exatamente os mesmos passos que eu descrevi para vocês ali atrás, Eu vou pegar aqui, y, e vou escrever aqui na forma, 3x menos 2, e x menos 5, tá? Agora eu vou dar um jeito aqui, como eu falei, de isolar o x, Vou trocar aqui, Deixa eu trocar primeiro o x e o y, para ficar bem certinho nos passos que eu dei para vocês ali. Veja que vai ficar aqui, 3y menos 2 e y menos 5. Agora eu vou ter que usar a álgebra que eu conheço aí para isolar esse y. Ok? Então vamos lá, Vou multiplicar aqui cruzado, certo? Vou fazer de conta aqui, por exemplo, que tem o 1 aqui, certo? E vou multiplicar cruzado. Então, fazendo isso daí, eu chego aqui em x, que multiplica o y menos 5, igual a 3y menos 2. Faço a distributiva aqui agora, tá? Então, fazendo a distributiva aqui, eu vou chegar aqui em xy menos 5x igual a 3y menos 2. Tá? Então, passo esse 3y lá para o outro lado, xy menos 3y igual a 5x menos 2. E agora,
eu coloco o y em evidência. Ó. Vai ficar yx menos 3 igual a 5x menos 2. Ó. E passo o x menos 3 dividindo. Ó. Então, o y vai ficar igual ao 5x menos 2 dividido por x menos 3. E essa vai ser a inversa aí da função. Ó. Então, eu posso escrever na forma f menos 1 de x igual a 5x menos 2 sobre x menos 3. Então, veja que não tem segredo, né? É claro que eu estou respeitando aqui já um domínio adequado, onde a função é bijetora, né? Então, aqui eu não citei o domínio e nem o contradomínio da função, mas eu já estou considerando esse domínio e esse contradomínio, certo? Então, veja que não é uma coisa do outro mundo, né? Geralmente é simples o cálculo da inversa. Esse tipo de exercícios onde eu tenho uma função dada por um quociente aqui, ó, aparece com bastante frequência, né? Então vejam que vai ser sempre isso, ó, você vai multiplicar cruzado, né? Depois faz a distributiva, aí você vai deixar todo mundo que tem y de um lado, quem não tem do outro, certo? Vai colocar o y em evidência e depois passar dividindo. Então é mais ou menos como uma receita de bolo. Sempre que você tiver uma função dessa forma, são esses passos que você vai seguir, ok? Bom, pessoal, uma outra propriedade muito bacana também que tem a função inversa e que ajuda a resolver muitos exercícios aí com nível de dificuldade bem alto é esta, ó, que o gráfico de uma função e o gráfico da sua inversa eles são simétricos em relação à reta y igual a x. Então eu trouxe aqui para vocês ó, um gráfico, né? Veja que este aqui, né, só para que vocês tomem conhecimento aí do que eu estou trazendo aqui, este gráfico aqui, ó, vou colocar aqui para vocês. Este gráfico aqui é o gráfico da função f de x igual a log na base 2 de x, tá? Só para você saber aí. E este gráfico aqui é o gráfico da função g de x igual a 2 elevado a x. São duas funções inversas, tá? Como eu falei. Vejam que se você quiser construir o gráfico lá no GeoGebra também, eu usei o GeoGebra para fazer esse desenho, né? Se você quiser construir lá e constatar que realmente isto vai acontecer. Neste caso, veja que o gráfico da 2 elevado a x e do log na base 2 de x, eles não possuem aí pontos em comum. Mas veja que os gráficos são simétricos em relação à reta y igual a x, ó, que é essa reta aqui, ó, y igual a x. Então veja que existe essa simetria. Tá? E o que isso significa, né? Deixa eu colocar mais para cá, ó. Vou colocar aqui f de x igual a log na base 2 de x, certo? Então, veja que essa é uma propriedade muito importante. E o que eu posso tirar dessa propriedade? Isso, né? Eu posso tirar que se tiver pontos de interseção entre o gráfico da função e o gráfico da sua inversa, esse ponto vai estar sobre a reta y igual a x. Tá? E, né, para que você possa constatar como isso aparece no exercício, eu trouxe aqui para você um exercício da SpaceX, onde ele pede para que eu considere uma função bijetora já, né? E ele define a função aqui como menos x² mais 2x mais 2, e ele fala que AB é o ponto de interseção do gráfico com o da sua inversa. E ele quer a soma das coordenadas do ponto de interseção. Então veja que, como eu falei, né, essa interseção vai acontecer na reta y igual a x. Então, nesse ponto de interseção, eu já posso deduzir aqui, né, que para o ponto de interseção, eu vou ter o A igual a B. Tá? Isso eu já posso deduzir, porque está sobre a reta y igual a x. Tranquilo? Bom, então vamos lá. Ó. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui a função, tá? Y igual a menos x² mais 2x mais 2, certo? E como eu sei que o x é igual a y, eu vou escrever assim, ó, x é igual a menos x² mais 2x mais 2. Se você não entendeu por que eu coloquei o x ali, ó, pensa um pouquinho. Bom, se está sobre a reta y igual a x, né, veja que eu escrevi aqui, né, que este ponto de interseção ele pertence, né, está na reta y igual a x. Então, vejam que para qualquer ponto dessa reta, a abscissa é igual à ordenada. Então, se eu escrevo x ou eu escrevo y, tanto faz.
Tá? Eu sei que eles vão ser iguais. E quando eu faço isso aqui, essa substituição, eu estou calculando as coordenadas do ponto de interseção. Tá? Então, se no ponto de interseção o x é igual a y, então eu troco o y por x. E aí eu caio nessa equação aqui. Tá? Quando eu resolvo essa equação, veja que eu vou passar o x lá para o outro lado, ó, e eu vou ficar com menos x ao quadrado, tá? Mais x, né? Porque vai passar aqui mais, passa para lá menos x, mais 2 igual a zero. Ok? E aí eu resolvo. Ó. Veja que o delta dessa equação aí vai ser 1 ao quadrado, menos 4 vezes o menos 1 vezes o 2. Ó. Então, esse delta vai ser 9. Ok? Delta igual a 9. Bom, quando eu substituo esse ponto, então, esse valor lá na fórmula de Bhaskara, eu tenho que x vai ser o menos b, ou seja, menos 1, mais ou menos a raiz do delta, que é 3, dividido por 2a, que é menos 2. Ó. E daqui eu tiro dois valores. Ó. Menos 1 com menos 3 dá menos 4, dividido por menos 2 dá 2. E menos 1 mais 3 dá menos 2, dividido por menos 2 vai dar menos 1. Tá? Menos 1. Então, eu tenho esses dois valores de x. Tá, agora qual valor desse eu devo considerar? Ó? Agora você olha aqui para o domínio da função. Ó. Veja que o domínio da função é do 1 até o mais infinito. Esse valor menos 1, ele não pertence ao domínio da função. Ó. Tá? Então, isso aqui não está no domínio. Ó. Não está no domínio de f. Então, esse ponto eu não considero e o único valor que vai pertencer ao domínio é esse aqui. Ó. Então, quem é o meu ponto de interseção? Né? O ponto de interseção, o ponto AB, vamos chamar de P, o PAB, ele vai ser o ponto 2 e 2, porque o x é igual a y. Certo? Então, fazendo aqui 2 mais 2, eu tenho que isso é igual a 4. Alternativa B. Bem bacana, né? Então veja que se eu não sei essa propriedade, se eu não conheço essa propriedade, já fica muito mais complicado de resolver aí. Aí eu teria que achar a função da inversa dali da f, né? Igualar as expressões e trabalhar com isso. E agora, pessoal, eu trago aqui para vocês o gráfico. Ó. Então, para vocês constatarem, né, que realmente é isso que acontece. Ó. Então, eu calculei aqui a função inversa da função f, tá? Não trouxe o cálculo ali, mas esse é o gráfico da inversa da f, esse verdinho aqui. Veja que aqui a reta y igual a x, ó. Tá? Aqui a reta y igual a x. Esse gráfico aqui, só para você saber, ele é o gráfico da função f menos 1, né, de x igual a 1 mais a raiz de 3 menos x, certo? E este gráfico aqui é o gráfico da função também, da função f de x igual a menos x quadrado mais 2x mais 2. Muito bacana, né? Então, tá aí a constatação do resultado algébrico que nós chegamos ali no nosso exercício. Bom, pessoal, então, essa foi a nossa aula de funções inversas. Né? Espero ter conseguido trazer para vocês aí os pontos mais importantes das funções inversas. Eu acho que tudo que eu falei nessa aula aí resume muito bem todo o conteúdo, toda a teoria de funções inversas. Né? Agora, a questão é mais fazer exercícios, praticar, como calcular a inversa. E como eu já falei para vocês, eu estou também já com uma outra aula já preparada para colocar no canal, que vai falar sobre a função inversa de uma função quadrática. Então, se você não se inscreveu, se inscreva lá, né, para acompanhar todo esse conteúdo que eu venho trazendo para vocês por aqui. Beleza? Um abraço e até a próxima.